Quais pessoas são influenciadas pelo espírito maligno? Muitas vezes você não sabe que existe uma influência maligna, satânica, demoníaca, influenciando você. E isso acontece pela mente. E a maior característica de uma pessoa que está pronta, digamos assim, para o reino das trevas, para o mundo espiritual, para os demônios se apoderar na mente, é a passividade. Pessoas passivas são as pessoas mais propensas a receberem influências malignas. Mas aí você pergunta, pastor, mas como assim passividade? Por exemplo, uma pessoa que ela recebe uma voz, ela escuta uma voz, ela recebe um dado inflamado do maligno como um pensamento que não vem de Deus, e a pessoa já é passiva, tipo, ela não reage, ela não fala, ela não conversa, ela fica aguardando, ela acha que pode resolver sozinha. Esta pessoa são pessoas mais propensas a serem sedes de influências satânicas, impulsionando as pessoas a fazerem coisas e viverem coisas através da cadeia espiritual. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa que ouve vozes e sempre está tendo aquele pensamento contrário às coisas que te cercam e você não fala nada, você só fica pensando, você baixa a cabeça, você olha, pensa, você fica quieto, observa e você vai guardando, mas aquilo não provém de Deus. E aí você vai dizer, pastor, como eu discernir que vem de Deus? Primeira coisa, se vai lhe arrancar alegria, te colocar tristeza, pronto, é satânico. Deus nunca vai te botar nada para você ficar cabisbaixo. Deus sempre diz, levanta-te, dispõe-te, ergue-te. Então Deus nunca diz, abaixe. Deus nunca diz, se prostre, não, fique deitado, não. Ele geralmente pede para se levantar. Então Deus é um Deus que fala e levanta as pessoas. Então quando você ouve uma voz e que diz que aquilo não vai dar certo, você ouve uma voz que as coisas só estão piorando para você, isso é uma influência maligna. Eu escuto relato de pessoas que ouvem e diz que é melhor morrer, mas ela não fala nada para ninguém. Ela fica para ela e ela não conversa com ninguém e ela diz que é melhor morrer, porque viver desse jeito, então ela escuta a voz satânica. Isso é influência maligna. Demônios estão conversando com a mente passiva. Pessoas que não são passivas, que é aquelas que repelem, está repreendido em nome de Jesus, não aceita essa voz, não aceita esse pensamento, vou lutar contra isso. Então são pessoas ativas. As pessoas ativas, ela vai ter muito mais força para poder rebater do que pessoas passivas. Aí você pergunta, então a característica maior que o diabo procura são pessoas passivas? Sim. Por quê? Porque elas são frias. São pessoas calculistas, são pessoas que parece que estão paradas, elas não estão paradas, elas estão pensando, elas estão maquinando, elas estão cozinhando os pensamentos totalmente satânicos, elas estão ali parecendo que elas estão vendo nada, não, elas estão vendo, o diabo está colocando pensamentos na mente daquela pessoa, o diabo está falando fortemente e está indo para o coração, fazendo impulsionar. Você já viu relato de pessoas que disse que, tipo, eu ouvi uma voz dizendo que era para me atirar debaixo de uma ponte, debaixo de um carro, para poder eu me jogar em qualquer lugar. Então isso são vozes, são influências malignas, são espíritos da morte que está rodeando a pessoa para eliminar da terra, porque sabe que tem um propósito muito grande com isso. Então estou deixando aqui uma característica para que você entenda e compreenda que uma das características maiores é uma passividade. Só que preste atenção, quando a pessoa passiva ela recebe essa influência maligna, ela automaticamente, quando essas vozes elas entram, elas estão entrando também o espírito do engano. Esse agora é de arrebentar. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa é passiva, ela não fala, ela cozinha os seus pensamentos. E ali o inimigo ele está maquinando engano. O que é isso? Está falando coisas contrárias que não existem. Elas estão sendo enganadas por espíritos malignos.
Elas estão sendo ludibriadas, seduzidas por coisas que não são verdadeiras, só provocando cadeias, prisões espirituais, e elas não conseguem sair, elas não conseguem ter uma vida digna, elas não conseguem ter prazer mais em nada, elas não conseguem mais realizar nada. Por quê? Porque já são espíritos aprisionadores da mente. Olha aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, ele diz: resistir-lhes firmes na fé. Uma pessoa passiva, ela não consegue resistir firme na fé. Por quê? Porque ela recebe toda a seta. Ela acredita em tudo que ela ouve, contrária, negativamente. Pessoas passivas, elas são muito negativas. Elas vão começar a ouvir, elas vão começar a acreditar. E elas vão se envolver com o espírito enganador. Você quer saber se algo, o que você pensa é de Deus ou não? Pronto. O que te traz vida vem de Deus. O que te traz morte é do diabo. O que te traz alegria vem de Deus. O que te traz tristeza vem do diabo. O que te traz motivação vem de Deus. O que te traz desânimo vem do diabo. E aí você começa a discernir. Aí você vai discernir que voz é essa. Que é isso que está acontecendo com você. Então, esses espíritos malignos que influenciam pessoas, isso vai provocar cada vez mais fora do propósito de Deus. Por exemplo, quando eu estava na barriga da minha mãe já estava grávida já há bons meses, ela ouvia uma voz que impulsionou ela querer se atirar da janela do prédio que morava para poder me matar. E eu conversando hoje com ela, aí eu disse: se você já teve alguma tentativa de alguém te matar desde pequeno, você é um libertador. Você é um libertador. Você é uma pessoa que foi escolhida para combater contra o reino das trevas. Talvez você não compreenda isso hoje, talvez você não compreenda isso neste momento, mas você foi escolhido na sua parentela, na sua família, para ser o libertador do povo de Deus. Toda a perseguição, que tenta provocar uma morte, lá desde o início, você já nasceu com complicação, quase morreu. Tem crianças que já morreram e ressuscitaram, perderam o fôlego de vida, mas depois voltou. Então, são pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer diferença na terra, para servir ao Deus o único e o verdadeiro fiel Senhor Jesus. Quando você entender isso, você será perseguido. Foi Moisés, foi Jesus. Então, você observa que haverá uma perseguição. Mas, ao mesmo tempo que você será perseguido, ao mesmo tempo, você será uma pessoa ativa, proativa. Você não será aquela pessoa passiva. Uma pessoa passiva, ela permite que o diabo faça dela o que ela quiser. São pessoas que ficam amarradas, são pessoas que ficam escravas, aprisionadas. Eu não estou falando de problemas, eu não estou falando de circunstâncias contrárias, que todo mundo tem. Eu falo de circunstâncias que você não consegue. Por exemplo, eu tenho séries de problemas na minha história. Inclusive agora nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou inserido em vários problemas na minha história. E não é uma, duas, três, não. São vários problemas. Mas isso não me deixa escravo, tira a alegria, isso não me deixa paralisado, isso não me deixa desanimado, isso não me deixa prostrado, como se tivesse tudo acabado. Não. Por quê? Porque uma pessoa que ela é escolhida por Deus, o teu espírito vai mexer por dentro. Ele é um agente que vai mexer dentro de você. Isso vai mexer dentro da sua natureza, te provocar algo que vai te incomodar. Tem algo maior, tem algo escondido que você não sabe, tem algo para acontecer. Mas existe esses espíritos malignos que vai tentar, escuta, tentar, cuidado com as palavras que eu estou falando, para não interpretar mal. Eles vão tentar impedir o propósito de Deus na sua vida, porém não vão conseguir. Porque quem te escolheu é maior. Quando você vai para o versículo 10 do capítulo 5 de 1 Pedro, olha o que a Bíblia diz. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou
a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. A minha garantia é nessa, irmãos. Eu quero que você acredite nisso. Ele mesmo, depois de ter sofrido por um pouco, há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você sabe por que você prostra? Sabe por que você baixa a guarda? Te falta fé. Lembra do versículo 9? Resistir-lhes firmes na fé. Não é no seu próprio braço, não é no dinheiro que você ganha, não é na condição social que você vive, não é contando com as pessoas que podem te ajudar, nada disso, nada disso. O que vai te sustentar para que você venha combater contra todas as influências malignas que rodeiam você, é certo que rodeia, todas, você combater todas elas, você tem que acreditar que aquele Jesus que sofreu por um pouco período, espaço curto de tempo, é Ele que vai te aperfeiçoar, é Ele que vai te firmar, é Ele que vai te fortificar, é Ele que vai te fundamentar. Sendo assim, você combate todas as influências malignas na sua vida. Talvez você não entenda o que eu estou falando aqui agora. Isso depende da quantidade de luz que você recebe da glória de Deus. Isso não é para todos. É para quem Deus escolheu. Mas para você que entendeu essa mensagem, eu quero lhe dizer uma coisa. O próprio Senhor te deu resposta. Porque que tem muitas coisas que estão te perseguindo. Porque que tem muitas vezes que vem pensamentos para impedir te paralisar. Aí você vai entender que a Bíblia diz que é para você resistir. Resista, firmes na fé. Os passivos, eles aceitam. Os passivos, por isso que eu disse que a maior característica dos que recebem a influência maligna são os passivos. Eles escutam e eles acreditam. Eles recebem os dados inflamados e eles deixam, eles permitem, são os passivos. Mas para você que é escolhido, você diz, eu não, eu vou resistir naquele que me chamou. Você tem que dizer, eu vou resistir naquele que está me fundamentado, naquele que me fortifica, naquele que me aperfeiçoa. Você tem que segurar na mão de Jesus. Você tem que se firmar naquele que te chamou. Você tem que olhar para o céu e saber que foi Ele que criou essa história que você está vivendo. Tudo que você está vivendo, tudo. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, se você hoje está em um lugar que você não queria, porém ali que vai ter o seu grande avanço. Se você hoje está na companhia de uma pessoa que você queria estar mais adiante, pois você vai crescer com aquela pessoa que é inferior a você. Se você está vivendo um cenário que você não escolheu, nunca imaginava para você, pois aquilo vai cooperar por causa do seu propósito. Aquilo vai te fazer ser aperfeiçoado. Jesus, ele vai criar circunstâncias. O próprio Senhor, ele vai criar coisas ao seu redor para você crescer. Você tem que deixar a passividade de lado. A passividade te faz viver a mesma pessoa todos os dias. Uma pessoa ativa, não, ela está em crescência. Sabe o que é isso? Ela está sendo fundamentada. Ela sabe que está crescendo, ela sabe que está no cenário, ela sabe que ela nem imaginava viver aquela história, mas ela está crescendo com aquilo. Não foi aquilo que ela programou, mas espera aí, quem te regeu? Quem foi que te escolheu? Quem te separou? Ele é seu dono? Então espera aí, eu vou aprender nesse cenário. Tem algo para crescer nesse negócio. Tem algo para poder amadurecer nesse lugar. É isso que Deus tem que falar com você, está falando com você. Então você tem que aprender, eu queria tanto estar vivendo aquilo, eu queria tanto ter aquilo, eu queria viver assim, eu queria estar com certa pessoa tal. Preste atenção, aquilo que Deus falou que vai te fazer, é preciso você passar por alguns lugares e algumas pessoas para te aperfeiçoar, para te fortificar, para te fundamentar para aquilo que Ele tem na sua frente. Então acredite nessa palavra. A maior característica de pessoas que são influenciadas pelo maligno se chama passividade.
As pessoas aceitam tudo que está acontecendo. Tudo. Tudo que chega aos ouvidos, na mente, ela permite, ela simplesmente diz, assim seja, que assim seja. Preste atenção. Eu vou finalizar esse vídeo dizendo assim para você. Eu sei que você é um passivo que está me ouvindo. Por isso que você abriu esse vídeo. Se você é uma pessoa passiva, Deus está dizendo o seguinte. Você deseja mudança. A sua boca fala, eu quero algo novo. Mas você vai ter que tirar a passividade. A passividade vai te levar ao engano. O inimigo vai enganar a sua mentalidade. O inimigo vai te mostrar coisa que é mentira e não é verdade. Mas quando você reage, resiste firme na fé, como está em 1 Pedro 5,9, eu vou lhe dizer uma coisa. Algo grandioso vai começar a acontecer na sua vida. Posso lhe falar uma coisa? Até milagres vão começar a chegar na sua história. Até curas, libertações, que você nem imaginava, vão começar a acontecer. Porque você saiu de um estágio de passividade, agora para ser ativo. Aquilo que se recebe, agora você reage. Aquilo que está criando no seu ao redor, é para te colocar mais acima. Você entendendo isso, coisas grandiosas vão começar a te seguir. Sabe o que a Bíblia diz em Salmos 23, 6? Certamente seguirei ao Senhor por toda a minha vida, e todas as bênçãos certamente me cercarão. Sabe o que significa isso? Para que esse desespero de buscar as coisas? Para que esse desespero de alcançar coisas que Deus já te prometeu? O que você precisa entender é que você está sempre em crescência. Você está crescendo com o Senhor. Você está sendo aprimorado com o Senhor. Você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo liberto. Você está sendo curado. Você está vivendo sinais. Você está vivendo mais de Deus. Você está vivendo mais do Senhor. Sendo assim, você vai ver que daqui a um ano, você mesmo vai olhar para trás e dizer, meu Deus, nunca imaginava ser quem eu sou hoje. Amém? Que Jesus te abençoe. Se este vídeo faz sentido para você e tocou no teu espírito, dá um like aí, isso, compartilha. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Sempre haverá uma direção para a sua vida. Que Jesus te abençoe.